Fala pessoal, tudo certo? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero conversar com vocês de um assunto bastante interessante que foi o assunto que motivou a fechar com um cliente novo agora, que é o apetite depravado. O que é isso, tá? Dentro de um sistema de produção. Por que o animal de repente está comendo terra, está lambendo osso, está roendo casca de árvore, fica um lambendo o outro, lambendo urina? Por que isso acontece? Como identificar, quais as possíveis causas e também quais as atitudes que você tem que tomar dentro da sua fazenda caso você observe esse tipo de comportamento que eu já vou te falar. É extremamente deletério para o animal, tanto na questão de saúde quanto produtiva, beleza? Então vamos lá, bora pro vídeo, mas antes, dá uma moral pra gente, estamos entregando um puta conteúdo pra você, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixa um like, tudo isso é importantíssimo pra gente continuar crescendo e te entregando um conteúdo de qualidade, beleza pessoal? Vamos lá, apetite depravado, primeira coisa, a gente tem que falar um pouco de mineral, tá? Pra conseguir contextualizar esse assunto. O animal, o bovino em geral, ele sente a necessidade de um mineral. Ele sabe que ele precisa do sódio, ele sabe que ele precisa do sal branco. Em casos extremos de deficiência, ele sabe que ele precisa do fósforo. E aí, tanto o sal branco, o cloreto de sódio ou sódio, quanto o fósforo, eles são presentes em quase todos esses objetos ou alimentos que o animal come depravadamente. Então, tem sódio na terra, tem sódio na casca da árvore, tem sódio no osso de outros animais, tem sódio na urina, tem sódio na sudorese do animal, tá certo que o bovino ele soa muito pouco, mas na pelagem ali tem sódio. Então em todos esses ambientes, todos esses lugares, o sódio é fundamental, o sódio ele é presente e por ser fundamental para o metabolismo do bovino, ele sente essa vontade. É meio que assim, ó, é uma defesa que a natureza criou pro animal, para qualquer um, tá? Para qualquer mamífero, é uma defesa que a natureza criou para ele sentir a deficiência desse mineral. Por quê? Porque o sódio, primeira coisa que ele regula no corpo de qualquer mamífero, hidratação. Eu posso tomar 500 litros de água. Se não tem o sódio estabilizado dentro da minha corrente sanguínea, dentro do meu metabolismo, essa água não fica. Tá? Eu vou simplesmente excretar toda essa água. Outra coisa que o sódio faz, termorregulação, regula a temperatura corpórea. Por isso que, por exemplo, isso para mais ou para menos, tá? Por isso que em casos extremos de calor e em casos extremos de frio, o animal tem um consumo de suplemento mineral aumentado, porque ele precisa do sódio para fazer essa regulação corporal. Outra coisa importantíssima que o sódio faz, atividade cerebral. O cloreto presente no sódio e até o próprio sódio são minerais responsáveis por condução elétrica. E vamos lembrar que se tem uma coisa que é elétrica dentro do corpo de qualquer mamífero é o cérebro. Tá? Então, sem a presença do mineral, a atividade cerebral do animal cai. Ele entra em debilidade, ele fica débil. Beleza? Sem um consumo adequado de sódio. E por isso ele sente esse apetite depravado. No caso desse cliente, por exemplo, os animais apresentaram um apetite depravado por telha. E a consequência do consumo exagerado das telhas foi a morte, o óbito de vários animais dentro daquele lote. E estava acontecendo só dentro daquele lote. Então, esse foi o caso que motivou ele a nos procurar, a gente acabou fechando a consultoria, mas enfim. Eu vou explicar um pouco dessa situação para explicar as medidas que a gente tomou, que são medidas universais que você pode tomar dentro da sua fazenda também. Primeira coisa, análise do suplemento mineral. Então é pegar o suplemento mineral que os animais estão ingerindo, levar para um laboratório. Por quê? O laboratório vai passar para a gente se
aquilo que está sendo contratado da empresa fornecedora de suplemento mineral é o que realmente está sendo entregue. Se os níveis de garantia daquele produto que a gente está oferecendo é realmente o que está sendo entregue. Esse é o primeiro ponto. No caso do cliente estava correto, tá? Estava bem correta a análise de mineral dele. Segundo ponto importante, analisar se a metragem de coxo e o fornecimento está sendo correto. Por quê? Eu posso ter o produto que está sendo entregue para a empresa, mas se está faltando no coxo, os animais estão lambendo pouco e por consequência desenvolvem o apetite depravado. No caso desse cliente também estava certo. A metragem de coxo estava correta e o funcionário ia a cada 2 dias repor sal no coxo. Beleza, vamos medir agora consumo. Terceiro passo é medir consumo. Chegamos, medimos o consumo, aí ligou um sinal de alerta. O consumo estava em 70% da dose recomendada pelo fabricante. Isso criou um sinal de alerta. Matheus, determinante para fechar o diagnóstico? Não. Em 70% não. O que eu considero, aplico nos meus clientes e considero como normal? Até 80%, de 80% acima da dose recomendada, está correto o consumo, está tudo certo. De 80% até 50%, sinal de alerta. De 50% para baixo, esse consumo está super errado. Mas entre 50% e 80% do consumo recomendado, a gente tem que analisar o porquê, porque pode ser alguns fatores dentro do sistema de produção que está afetando o consumo do produto. E aí sim tinha um fator, pasto. A qualidade da pastagem influencia no consumo de sal mineral. E a gente sabe disso. Quanto melhor é o pasto, menos atrativo é o suplemento mineral para o animal. Tá? Isso é questão de palatabilidade. Então, por causa do bom manejo que ele faz, das correções que ele faz, o consumo estava sendo um pouco prejudicado. Tá? Mas ainda assim, como estava em 70%, 75% do consumo normal, não o suficiente para gerar apetite depravado. Tá? Vamos ver outro ponto que aconteceu. Depois de analisar tudo isso, a gente foi procurar um pouco mais, porque o apetite depravado acontecia. Só que ainda não tinha um fator muito importante para que aquilo se desenvolvesse. E aí, para vocês tomarem cuidado e sempre realizarem uma boa investigação de todo o processo. Ele utilizava um produto que possuía uma tecnologia de revestimento. Sabe esses famosos produtos que estão agora no mercado que não molha? O que acontecia? E a gente descobriu isso. Por mais que se fosse no coxo sempre, muita chuva caiu em cima desses produtos. O produto não molha porque ele é protegido na fonte de cálcio. As outras fontes, pessoal, bateu água, escorreu, acabou. Entendeu? Bateu água, escorreu, acabou. E o sódio é uma delas. Então, muito do mineral que os animais lambiam tinha baixa carga de sódio já, por causa do intemperismo do tempo. Então, esse foi um fator que tem seus 20% de culpa, tá? Outro fator importante, níveis de garantia do produto utilizado. A gente estava trabalhando com uma categoria que necessitava de um sal com 60 gramas de fósforo e o que estava sendo dado era um sal com 40 gramas de fósforo, certo? Lembra que eu falei que em determinado grau o fósforo também é um mineral que se liga em sinal de alerta para o animal? Como o animal sentia a falta de sódio no produto utilizado por causa da chuva, olha como que a coisa é complexa de amarrar.
Choveu no produto, sódio escorreu. Consumo diminuiu. Animal sente vontade do sódio, mas não encontra no sal mineral porque a água levou. E sente a necessidade do fósforo porque está muito tempo sem lamber certo. Ele foi na telha. Porque vamos lembrar que a telha é feita de barro, altas concentrações de fósforo e sódio. E aí gerou o problema. Então, o que agravou? A tecnologia de revestimento agravou o problema. E, principalmente, o uso do produto com os níveis de garantia errado. E depois, claro que esse consumo a 70% do recomendado também teve seus 10% de culpa. Tá? Então, assim, animal lambendo casca de árvore, animal lambendo urina, animal lambendo animal, animal comendo osso, tudo isso é um sinal de alerta para deficiência mineral. E o agravante de tudo isso, doenças, principalmente quando a gente fala de osso e terra, que pode vir a trazer botulismo para dentro do seu rebanho. O botulismo é uma doença infecto-contagiosa que vai levar uma boa parte do seu rebanho para a vala e problema sanitário para a sua propriedade. Matheus, o que você fez nesse cliente? O que eu faço nesse? Vou fazer nesse cliente, faço em todos os outros. Primeira coisa, vamos trocar de produto pro produto correto, certo? Pro produto com 60 de fósforo. Matheus, mas o pasto tá bom e o consumo ainda tá baixo. A gente sai da linha de mineral, linha branca, e vai para uma linha adensada que vai aumentar um pouco o consumo de sódio e fósforo. A gente regula esse problema, ele passa a não acontecer. E claro, por fim, porra, tira as merda da telha do pasto, limpa teu pasto. Porque por mais que o animal esteja extremamente saciado, ele também é curioso, ele vai continuar lambendo essas coisas se ela estiver lá. Principalmente você que é porco o suficiente de deixar resto de osso no pasto. Você quer me ferrar deixando o osso também, né? Pedir para dar errado. Beleza, pessoal? Era isso, era o caso que eu queria compartilhar com vocês. Muito importante, fiquem atentos a tudo isso dentro da fazenda, beleza? Pessoal, era isso. Se vocês gostaram do vídeo, gostaram do conteúdo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa um like, tudo isso é importantíssimo para a gente continuar crescendo e entregando um conteúdo de qualidade para vocês aqui no YouTube. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.